Se você está à procura de moedor manual, eu te digo, não fuja desse modelo da Icáfilas. E se você chegou até esse vídeo através do sistema de buscas do YouTube, muito provavelmente você já passou pelo vídeo do Thales, do canal Não Sou Barista, em que ele te disse para fugir desse moedor. Já eu te digo o contrário. Olá, eu sou Felipe Gavazzi e se você quer saber um pouco mais sobre esse moedor de ajuste externo e excelente custo-benefício, continua comigo que nós vamos descobrir juntos onde tem café. E antes de falar sobre as características do produto, eu quero esclarecer uma coisa. Este modelo não é exatamente a mesma versão que foi avaliada pelo Thales. Como você pode ver aqui na caixa do produto, este modelo trata-se de uma versão atualizada. E é exatamente por isso que eu venho trazer a minha opinião sobre o produto. E há também um segundo ponto mencionado pelo Thales, em que eu vou comentar no final desse vídeo. Então fique até o final para você entender por que eu recomendo esse moedor e o Thales certamente concorda comigo. Bom, vamos então aos pontos principais. E quanto à embalagem, eu fiz um unboxing lá no meu canal do Instagram e se você não me segue, eu vou deixar ele aqui na tela para que você possa acompanhar, pois lá eu posto em tempo real as novidades que recebo e que posteriormente vão virar vídeos aqui no canal. Enfim, o moedor Icáfilas vem nesta caixa que eu achei bonita, mas nada que impressiona. Dentro dela, além do seu manual, você encontra um pincel de cerdas duras, muito útil para limpeza básica, limpeza do dia a dia. E também um pequeno dosador que, pelo seu tamanho, eu diria que não serve para muita coisa. Além disso, obviamente, o moedor propriamente dito. Com relação à sua utilização, se você nunca utilizou um moedor manual semelhante a esse, eu vou explicar brevemente seu funcionamento. Basicamente você vai tirar esta tampa, vai adicionar grãos de café aqui na parte superior, vai retornar a tampa juntamente com a manivela, realizar o ajuste da espessura do grão, se você quer mais fino ou mais grosso, e realizar a moagem, movendo sempre em sentido horário. Posteriormente, assim que moído, você retira o copinho inferior e o café estará moído aqui dentro. Agora, quanto à sua construção. A estrutura do moedor é construída em alumínio anodizado, em uma cor acinzentada fosca, pesando aproximadamente uns 600 gramas com a manivela. Possui uma mola heptagonal de 48 mm feita em aço inox, muito provavelmente a mesma utilizada no Unzepress K-Ultra, um moedor que comprando no AliExpress chega ao Brasil por aproximadamente R$ 2.500. Ele também possui uma boa sustentação central que o deixa bastante estável em suas moagens. Para segurar com firmeza e não escorregar na mão, ele vem com uma bandagem em borracha que é um pouco fina para o meu gosto e que remete visualmente a um couro, não tão boa quanto de alguns concorrentes, porém atende à necessidade. A manivela possui uma haste que, na minha opinião, poderia ser um pouco mais longa, e depois eu detalho melhor o porquê, com aspecto bem robusto e na sua extremidade uma manopla em madeira muito bem trabalhada e bonita, porém ela continua com o mesmo problema da primeira versão, que é apresentar uma certa folga quando encaixada no moedor. Mas para mim, na prática, não atrapalhou em nada seu funcionamento. Porém, há relatos de pessoas que usaram e muitas vezes, ao se fazer força para moer café para expresso, principalmente, a manivela ocorria de sair, o que não aconteceu comigo, mas vale o ponto de atenção. Avaliando agora a sua qualidade, o acabamento, na minha versão, veio bem acabado. Eu não vi nenhum ponto que merecesse um destaque. Porém, há relatos de alguns moedores dessa marca que vieram com algumas rebarbas nos seus detalhes, nos seus contornos e que vale também ter um pouco mais de atenção com relação a isso. Eu não sei se eles corrigiram isso após algumas reclamações ou se eu simplesmente dei sorte de pegar uma versão que não contemplava nenhum defeito nesse tipo. E um dos principais diferenciais desse moedor que me fez decidir por ele é com relação à sua regulagem de ajuste externo. Ele possui um anel de ajuste externo que facilita não somente afinar ou engrossar a moagem de um jeito mais prático,
já que você não precisa ficar tirando o copinho toda vez que precisar alterar a espessura da moagem, mas também possui marcações que indicam claramente qual o número de cliques que o moedor se encontra, sem precisar que você fique voltando o ajuste ao zero e contando novamente os cliques todas as vezes que vai utilizá-lo. E por falar em cliques, ele possui um ajuste entre clique de 16 microns de tamanho, que é um ajuste muito pequeno, é um ajuste muito fino, facilitando assim que você acerte com precisão a sua moagem, principalmente nos casos de café expresso, onde um clique pode fazer a diferença entre um bom café e um café perfeito. E se somarmos todos os cliques permitidos por este ajuste, chegaremos a 300 cliques. Como você pode ver aqui, ele possui 5 voltas, sendo um total de 60 cliques por volta, 300 cliques no total. Isso te dá uma enorme versatilidade na hora de regular a sua moagem. Quanto ao ajuste dos cliques, ele é bem firme e fica numa posição que não atrapalha a sua moagem, não correndo risco inclusive de você, ao moer o café, alterar a sua moagem. E com relação à sua capacidade, o Icáfilas possui um reservatório que comporta até 35 gramas de grãos de café, que eu acredito que seja mais do que suficiente para a maioria dos casos. Vamos à moagem agora, que é a parte que mais interessa. Eu fiz vários testes com ele e acredito que ele tem uma moagem bem consistente, gerando poucos fines e poucos molders, saindo inclusive muito bem comparado a outros moedores de valor muito superior a eles. E um ponto bem positivo com relação a ele é o tempo de moagem. Ele moe 20 gramas em aproximadamente 20 a 21 segundos, de uma forma bem simples, bem rápida. Eu acredito que ele é bem mais rápido do que o meu moedor elétrico. Bom, e com relação aos seus ajustes, eu vou deixar aqui na tela para vocês o clique que mais deu certo com cada método para mim. Lembrando que você tem que testar, mas você pode usar esses como ponto de partida. Bom, e com relação à desmontagem desse moedor, ainda que eu não veja tanto sentido em ficar desmontando ele sempre, já que a manutenção de primeiro escalão é muito fácil de se fazer, mas você pode facilmente retirando esse clipe que trava o sistema e retirando as peças aos poucos. Recomendo, caso faça isso, para que utilize um suporte embaixo de fácil visualização ou uma superfície plana, pois como são muitas pecinhas bem pequenas, pode ser que acabe perdendo alguma e isso vai alterar o seu funcionamento. Observe que para retirar e colocar novamente o clipe, você precisa ajustar o seu moedor numa moagem um pouco mais grossa, pressionar a sua mão de baixo para cima, aí então você consegue fazer a retirada dessa trava e ir retirando aos poucos as peças do moedor. E uma curiosidade sobre esse moedor é que ele é uma versão muito parecida, se não for o mesmo modelo, de um moedor H40 de uma marca muito conhecida internacionalmente chamada Turin. Você provavelmente, se acompanha canais gringos, já deve ter visto algum moedor dessa marca, inclusive comparando aquele Niche Zero, que é o modelo que está em alta no mercado. Bom, e além de todos os pontos positivos que eu já mencionei lá atrás, existe um ponto negativo que é muito importante ser citado, que é a dureza com relação à moagem de cafés muito finos, principalmente para expresso. O moedor se torna bastante difícil para moer para expresso. Isso para mim é bastante ruim para o seu dia a dia, principalmente se você pretende utilizá-lo como moedor exclusivo para expresso, ainda que ele tenha uma boa moagem. Se você vai utilizar esse moedor para fazer tanto expresso quanto coados, eu acredito que seja uma boa, e para isso eu tenho até uma alternativa para você. Basicamente, você pode realizar a moagem quando for para expresso num modelo um pouco maior, talvez como uma prensa francesa, retornar esse café moído à parte superior, ajustar aí sim para a moagem de expresso e realizar uma segunda moagem. Não é um método ideal, mas se você tem esse moedor e quer utilizar ele para vários métodos, eu acredito que possa funcionar bem dessa forma. Bom, e agora para fecharmos o nosso parecer, a conclusão acaba sendo um pouco óbvia, até porque nós já falamos que esse moedor é um excelente custo-benefício, eu acho que ele deve servir para muita gente, e só não recomendo se você quer utilizar exclusivamente esse moedor para expresso pela sua dificuldade com relação à dureza da moagem e não pela qualidade do resultado.
E por falar em custo-benefício, isso me lembra ao que eu mencionei lá no começo do vídeo, que é com relação ao conteúdo mencionado pelo Thales, em que ele não recomendava o moedor. E reforçando que ele estava falando da primeira versão, que não tinha sido corrigida, e também porque na época esse moedor estava custando em torno de R$500, em que não tinha algumas taxas que hoje se encontram no AliExpress, e comparado a outros moedores que saíam pelo preço semelhante, por exemplo, algum dos modelos da King Grinder, ele acreditava que esse moedor ficava aquém e não merecia. E é por isso que ele não recomendava. Porém, no vídeo posterior, ele mesmo já fala que recomenda, já que esse moedor agora está bem mais barato do que estava antes. E se você ficou interessado em comprar esse moedor, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. E se você comprar através desse link, você não vai pagar nada a mais e vai estar ajudando aqui o canal com uma pequena parcela desse valor. É isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir. Vou deixar para vocês aqui mais algumas indicações de vídeo e se tiverem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários para que a gente possa fazer novos vídeos que sejam do interesse de vocês. Até a próxima!